O envelope pardo descansava sobre a mesa de carvalho maciço do escritório, pesado, como uma lápide que selava um destino desconhecido. O advogado, um homem idoso e acostumado a lidar com os segredos mais sombrios das famílias tradicionais, mantinha o olhar baixo, visivelmente desconfortável, incapaz de testemunhar o impacto do que estava prestes a entregar. Quando os dedos de Lucas tocaram o papel, ele não sentiu apenas a textura rugosa de uma carta guardada no escuro por 30 anos. Ele sentiu o frio cortante de uma mentira que o aqueceu a vida inteira. A caligrafia no remetente era inconfundível e fez seu coração falhar uma batida. Era a mesma mão firme que lhe fizera carinho durante as febres da infância, a mesma mão que assinara seus boletins escolares com orgulho e que segurara a sua, trêmula, no leito de morte apenas semanas atrás. Mas agora, aquela letra trazia a confissão final que ela não teve coragem de pronunciar em vida. Ao ler a primeira frase do documento, o mundo ao redor de Lucas parou. O som abafado do trânsito lá fora desapareceu. O ar do escritório tornou-se rarefeito, difícil de respirar. Lucas descobriu naquele instante brutal e silencioso que sua vida inteira não lhe pertencia, que seu sobrenome era apenas um empréstimo temporário e que o amor de sua mãe, aquela força da natureza que o moldara e protegera com unhas e dentes, havia sido também a grade dourada de uma prisão invisível. A verdade sobre quem ele era não estava enterrada no cemitério com ela. Estava ali, gritando em silêncio sobre a mesa, pronta para reescrever cada memória feliz que ele possuía e transformar sua saudade em um questionamento torturante. Antes de eu te contar o que realmente aconteceu, comenta de qual cidade ou país você está assistindo. Eu quero saber até onde essa história está chegando. O escritório de advocacia do Dr. Arnaldo ficava no 20º andar de um prédio antigo no centro da cidade, um daqueles lugares onde o tempo parecia ter parado na década de 90. As paredes eram forradas de estantes de madeira escura, repletas de códigos civis e processos encadernados que cheiravam a poeira e segredos antigos. Para Lucas, aquele ambiente solene e silencioso parecia a extensão natural do funeral que havia acontecido apenas 3 semanas antes. O luto ainda era uma névoa densa que cobria seus olhos, transformando as cores do mundo em tons de cinza. Ele estava sentado na poltrona de couro gasta, com as mãos repousando sobre os joelhos, tentando manter a compostura que sua mãe, Helena, sempre exigira dele. Helena não era uma mulher de escândalos ou de demonstrações públicas de fraqueza. Ela o havia criado para ser um homem forte, íntegro, capaz de suportar as tempestades da vida sem curvar a espinha. E agora ali, diante do homem que cuidara dos poucos assuntos legais da família por décadas, Lucas tentava honrar essa memória, mesmo que por dentro estivesse desmoronando como um castelo de areia, atingido pela maré alta. A relação entre Lucas e Helena sempre fora definida por uma simbiose rara, quase impenetrável. Não havia pai, tios ou primos distantes que frequentassem a casa nos almoços de domingo. Eram apenas os dois, uma unidade fechada contra o resto do mundo. Helena trabalhara a vida inteira como enfermeira-chefe em um hospital respeitado, acumulando turnos noturnos e sacrifícios silenciosos para garantir que a Lucas nunca faltasse nada. E não faltou. Ele teve as melhores escolas, as roupas impecáveis, os livros caros de medicina que ele decidiu não cursar, optando pela arquitetura. Mas, acima de tudo, ele teve uma presença materna que preenchia todos os espaços vazios da casa. Ela era o seu norte, a sua bússola moral, a juíza silenciosa de suas escolhas e o porto seguro para onde ele voltava sempre que o mundo lá fora se mostrava hostil. A morte dela, repentina e devastadora, após um diagnóstico tardio, não havia apenas tirado sua mãe. Havia arrancado o chão sob seus pés. Lucas, agora com 32 anos, sentia-se como uma criança perdida em um supermercado lotado, procurando a mão que sempre o guiara. Dr. Arnaldo pigarreou, tirando Lucas de seu transe. O advogado era um homem de 70 anos, com cabelos brancos ralos e óculos de aros grossos que ampliavam seus olhos cansados.
Ele conhecia Helena antes mesmo de Lucas nascer. Havia uma reverência no modo como ele manuseava os papéis sobre a mesa, um respeito cerimonioso que ia além da relação profissional. Lucas observou o advogado servir um copo de água com a mão trêmula. Havia algo na atmosfera daquela sala que não condizia com uma simples leitura de testamento ou transferência de bens. Lucas sabia que a mãe não deixara fortunas, o apartamento onde viveram a vida toda, um carro popular na garagem e uma pequena poupança para emergências. Esse era o patrimônio material de uma vida de trabalho honesto. A burocracia deveria ser rápida. Assinar papéis, transferir a titularidade, encerrar contas bancárias. O ritual padrão do fim de uma vida comum. Mas o silêncio de Dr. Arnaldo era pesado, carregado de uma hesitação que fez o estômago de Lucas contrair. O advogado finalmente levantou os olhos e encarou Lucas. Não era o olhar de um profissional prestes a resolver trâmites burocráticos. Era o olhar de um homem que carrega um fardo que não lhe pertence e que, finalmente, chegou o momento de depositar nos ombros do verdadeiro dono. Lucas percebeu que Arnaldo estava escolhendo as palavras com um cuidado cirúrgico, como se qualquer frase mal colocada pudesse detonar uma mina invisível. A luz da tarde entrava pelas persianas entreabertas, cortando a sala com feixes de poeira dançante, iluminando o rosto pálido de Lucas. Ele se ajeitou na cadeira, sentindo um desconforto físico, uma intuição primal de que a realidade estava prestes a ser distorcida. A imagem de sua mãe, sempre tão controlada, tão certa de suas verdades, pairava na sala. Helena sempre dizia que a verdade era a única coisa que importava, que a mentira era uma doença que apodrecia a alma. Lucas cresceu acreditando nessa doutrina, acreditando que não havia segredos entre eles. Eles conversavam sobre tudo, ou pelo menos era o que ele achava. Dr. Arnaldo abriu uma gaveta lateral de sua mesa, a madeira rangendo num protesto agudo que ecoou no silêncio. De lá ele não tirou escrituras ou extratos bancários. Ele retirou um único envelope pardo selado, com as bordas levemente amareladas pelo tempo. Não parecia um documento oficial feito recentemente. Parecia um artefato histórico, preservado em uma cápsula do tempo. O advogado colocou o envelope no centro da mesa, empurrando-o lentamente na direção de Lucas, como se o objeto fosse radioativo. Lucas olhou para o papel. A caligrafia no envelope era inconfundível. A letra cursiva, elegante e firme de sua mãe. Mas a tinta estava levemente desbotada, sugerindo que aquilo fora escrito há muito tempo. Muito antes da doença, muito antes do hospital, talvez muito antes de Lucas se tornar o homem que era hoje. O ar-condicionado da sala parecia ter parado de funcionar, pois o calor subiu pelo pescoço de Lucas. Lucas, a voz de Dr. Arnaldo soou rouca, quebrando a quietude. Sua mãe me fez jurar, há 30 anos, que este momento só aconteceria se ela não estivesse mais aqui para impedir. Durante 3 décadas, este envelope ficou no meu cofre, intocado. Eu tentei, por diversas vezes, convencê-la a falar com você pessoalmente. Tentei argumentar que o peso do silêncio é maior do que o peso da verdade. Mas, Helena, você sabe como ela era. Quando ela decidia proteger alguém, ela o fazia com a força de um exército. E ela decidiu proteger você, mesmo que isso custasse a paz dela. O advogado fez uma pausa, permitindo que as palavras pousassem. Lucas não conseguia desviar o olhar do envelope. A palavra verdade não estava escrita ali, mas ele podia ouvi-la gritando. O que sua mãe poderia ter escondido por 30 anos? Ele pensou na infância, nos aniversários, nas noites em que assistiam filmes juntos, na cumplicidade absoluta. Teria sido tudo uma encenação? Não, o amor era real. Ele sabia que era. Mas o amor, às vezes, é o melhor esconderijo para as mentiras mais dolorosas. A dúvida, fria e insidiosa, começou a se infiltrar nas memórias de Lucas, contaminando o passado. Ele olhou para o advogado, buscando algum sinal de conforto, mas encontrou apenas a expressão grave de quem testemunha um acidente inevitável. O que é isso, Dr. Arnaldo? Lucas perguntou, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. É sobre o apartamento? Dívidas?
O advogado balançou a cabeça negativamente, um sorriso triste e complacente nos lábios. Se fossem dívidas, Lucas, seria fácil. Dinheiro a gente resolve. O que está aí dentro é a história da sua vida. Ou melhor, a parte dela que foi editada antes de você aprender a ler. A tensão na sala atingiu um ponto de ruptura. A figura materna, que até minutos atrás era um ícone de segurança e transparência na mente de Lucas, começava a se transformar em um enigma. A mulher que ele conhecia, que acordava cedo para fazer café, que o ensinara a andar de bicicleta, que cuidara dele nas gripes e nas desilusões amorosas, guardava um segredo tão denso que precisou de um advogado e de um cofre para ser contido. Lucas estendeu a mão. Seus dedos tremiam levemente. Ele sabia que, ao tocar aquele papel, não estaria apenas abrindo uma carta. Ele estaria abrindo a porta de um quarto escuro, onde sua mãe escondeu seus fantasmas por 30 anos. E ele não tinha certeza se estava pronto para ver o que habitava aquela escuridão. O som do papel sendo rasgado foi, sem dúvida, o ruído mais alto que Lucas já ouvira naquela sala, mais alto até do que os trovões de uma tempestade de verão, pois aquele som específico marcava a quebra irreversível de um silêncio de 3 décadas. Suas mãos, normalmente firmes pelo hábito do desenho arquitetônico, tremiam de uma forma que ele não conseguia controlar, um tremor fino e involuntário que denunciava o pavor instintivo de quem sabe que está prestes a ver algo que não deveria ser visto. O envelope pardo cedeu, revelando o seu conteúdo preservado na escuridão do cofre do Dr. Arnaldo. O cheiro que emanou de dentro não foi o cheiro asséptico de escritório, mas um aroma adocicado e antigo, cheiro de papel guardado, de tempo estagnado, misturado com o leve perfume de lavanda que sua mãe usava quando ele era criança. Aquele aroma, tão familiar e acolhedor, chocou-se violentamente com a tensão do momento, criando uma vertigem nauseante em Lucas. Era como se o fantasma de Helena estivesse ali, respirando sobre seu ombro, sussurrando para que ele parasse, para que ele devolvesse aquilo ao escuro e seguisse sua vida na ignorância abençoada. Mas era tarde demais. Lucas puxou o conteúdo para fora. Não era apenas uma folha de papel. Havia um maço de cartas amarradas com um barbante de sisal fino, uma fotografia virada para baixo e um documento oficial dobrado em 4 partes. Ele deixou as cartas de lado por um momento, sentindo que elas continham a narrativa longa, a explicação detalhada que ele ainda não tinha estômago para digerir. Seus olhos recaíram sobre o documento dobrado. O papel era mais grosso, timbrado, com as bordas desgastadas pelo manuseio excessivo, como se tivesse sido dobrado e desdobrado centenas de vezes ao longo dos anos. Dr. Arnaldo desviou o olhar para a janela, respeitando a privacidade daquele instante de profanação. Lucas desdobrou o papel lentamente. Era uma certidão de nascimento. A sua certidão de nascimento, ou pelo menos parecia ser. A data estava correta. 14 de outubro de 1992. A cidade, o horário, o hospital. Tudo coincidia com os dados que ele decorara e repetira em formulários a vida inteira. No entanto, ao descer os olhos para o campo da filiação, o mundo de Lucas inclinou-se sobre seu eixo. Onde deveria estar o nome de Helena Sampaio, escrito em letras de forma pela máquina de escrever do cartório, havia uma rasura grotesca, uma mancha de tinta preta antiga que tentava, sem sucesso total, obliterar o que estava por baixo. E logo acima da rasura, escrito à mão com a letra inconfundível de sua mãe, estava o nome Helena, como uma correção forçada, uma imposição sobre a realidade documental. Mas a tinta da rasura havia desbotado com os 30 anos de clausura no cofre, e a transparência do papel contra a luz da tarde revelava os contornos do nome original, o nome que o Estado havia registrado no momento em que ele respirou pela primeira vez. Lucas forçou a vista, o coração batendo na garganta como um pássaro preso. As letras originais, fantasmas sob a tinta, formavam um nome que ele nunca ouvira, um nome estranho e alheio à sua existência. Clarice Viana. Não havia nome de pai. Apenas aquele nome feminino desconhecido,
preenchendo o espaço que ele sempre acreditou ser sagrado e exclusivo de Helena. O choque foi físico. Lucas sentiu o sangue drenar do rosto, deixando suas extremidades geladas. Ele soltou o documento sobre a mesa como se ele queimasse. Clarice. Quem era Clarice? Uma amiga? Uma parente distante? Uma estranha? A mente de Lucas tentou, em uma fração de segundo, criar cenários lógicos. Adoção. A palavra piscou em sua mente como um letreiro de neon defeituoso. Ele havia sido adotado. Helena, a mulher que o amamentou, que cuidou de cada arranhão, que vibrou com cada conquista, não era sua mãe biológica? Se fosse apenas isso, seria um choque, sim, mas compreensível. Muitas famílias são feitas de laços de coração, não de sangue. Mas havia algo errado naquela certidão, algo que ia além de uma simples adoção não revelada. A rasura. A violência com que o nome original fora riscado, a agressividade do traço de caneta, sugeria não um processo legal de adoção, mas um apagamento, uma tentativa desesperada de reescrever a história à força. Não parecia um ato jurídico, parecia um ato de crime ou de desespero absoluto. Com as mãos suando frio, Lucas pegou a fotografia que estava virada para baixo. Se o documento trouxe a dúvida, a imagem trouxe o terror. Era uma foto colorida, típica do início dos anos 90, com aquelas cores saturadas e levemente alaranjadas. Na imagem, duas mulheres estavam sentadas em um banco de praça, sob a sombra de uma árvore frondosa. Uma delas era Helena, jovem, com os cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo, o rosto iluminado por aquele sorriso contido que Lucas conhecia tão bem. Ela usava seu uniforme branco de enfermeira. Ao lado dela, de mãos dadas com Helena, estava outra mulher. Ela parecia ter a mesma idade de Helena, mas sua aparência era devastada. Estava muito magra, pálida, com olheiras profundas que contrastavam com a barriga proeminente de uma gravidez avançada. Lucas aproximou a foto dos olhos. A mulher grávida não era Helena. Helena não estava grávida na foto. Helena segurava a mão da mulher grávida com uma intensidade protetora, quase possessiva, enquanto olhava para a câmera com um ar de desafio, como se dissesse ao fotógrafo e ao mundo: não se atrevam a tocar nela. Mas o que fez o estômago de Lucas revirar não foi a gravidez alheia. Foi o rosto da mulher grávida. Apesar da magreza e do aspecto doentio, os traços eram inegáveis. O formato do nariz, a linha do maxilar, o desenho das sobrancelhas. Lucas estava olhando para uma versão feminina e sofrida de si mesmo. Era como se olhar no espelho, mas vendo um reflexo distorcido pelo tempo e pelo gênero. Aquela mulher, Clarice, não era apenas um nome em um papel rasurado. Ela era a origem biológica de cada traço seu. E Helena, sua mãe, sua rocha, estava ali ao lado dela, não como uma mãe esperando um filho, mas como uma guardiã, ou talvez uma carcereira. O olhar de Helena na foto não era maternal no sentido tradicional. Era um olhar de medo misturado com uma determinação feroz. Lucas largou a foto e pegou a primeira carta do maço, aquela que estava por cima de todas. O papel estava amarelado, mas a tinta azul estava preservada. Não havia data no topo, apenas uma frase isolada, escrita no centro da página, como um grito silencioso antes do início do texto real. Lucas leu a frase, e o som do trânsito, o tic-tac do relógio do advogado, sua própria respiração, tudo cessou. A voz de sua mãe ecoou em sua mente, lendo aquelas palavras com a clareza de quem confessa um pecado mortal no leito de morte. A frase dizia: Lucas, perdoe-me, mas eu não salvei você dela. Eu salvei você para mim. E esse foi o meu maior crime e o meu maior ato de amor. O advogado, percebendo a paralisia de Lucas, serviu mais um copo de água, o som do líquido caindo no vidro soando obscenamente alto. Ela escreveu essa primeira carta no dia em que te trouxe para casa, disse Dr. Arnaldo com a voz baixa. Ela sabia que um dia a conta chegaria. Ela só esperava não estar aqui para ver você pagar. Lucas olhou para o advogado, seus olhos vermelhos de lágrimas contidas e de uma fúria nascente. Aquilo não era uma descoberta de adoção.
Aquilo era a confissão de um roubo, ou algo pior. A sensação de que algo estava errado transformou-se na certeza de que toda a sua vida havia sido construída sobre uma fundação de areia movediça e agora ele estava começando a afundar. A primeira página da carta tremia entre os dedos de Lucas, não por causa da brisa do ar-condicionado, mas pela vibração interna que percorria seu corpo, uma ressonância de choque que fazia seus dentes doerem. Ele começou a ler. A voz de Helena invadiu sua mente. Não a voz fraca e medicada dos últimos dias no hospital, mas a voz firme e autoritária da enfermeira-chefe que comandava corredores inteiros com um simples olhar. Mas, à medida que os parágrafos avançavam, essa voz se quebrava, revelando uma mulher que ele desconhecia, uma mulher consumida por uma obsessão silenciosa. Lucas, a carta dizia com a tinta azul pressionada com força contra o papel, você cresceu ouvindo que seu pai morreu antes de você nascer e que eu fui abençoada com você em um momento de solidão. Isso é uma meia-verdade, e meias-verdades são as piores mentiras, porque carregam o peso da sinceridade para esconder o crime. A verdade, meu filho, é que em 1992 eu já tinha desistido de ser mãe. Meu útero era seco, hostil, incapaz de gerar vida. Eu era a enfermeira que cuidava dos filhos das outras, a mulher que voltava para um apartamento vazio e silencioso, enquanto as mães da maternidade choravam de cansaço e felicidade. Até que Clarice chegou. Lucas parou de ler por um instante, sentindo um gosto amargo na boca. O nome Clarice parecia queimar na página. Ele olhou para a foto sobre a mesa novamente. A mulher grávida, sua mãe biológica, parecia tão frágil, tão quebrável. Ele voltou ao texto, buscando desesperadamente entender a conexão. Clarice não era uma desconhecida aleatória, continuava a carta. Ela apareceu no meu plantão numa madrugada de tempestade em outubro. Ela não tinha documentos, não tinha bolsa, não tinha sapatos. Apenas aquele barrigão enorme e um olhar de bicho acuado. Ela estava suja, machucada, falando frases desconexas. O sistema a classificaria como indigente, um problema social para ser despachado para o serviço público na manhã seguinte. Mas quando eu toquei a barriga dela para examinar você, você chutou minha mão. Foi um chute forte, Lucas. Um cumprimento. Naquele momento eu não vi Clarice como uma paciente. Eu a vi como um invólucro danificado que carregava o meu filho. Lucas sentiu um enjoo profundo. A frieza com que Helena descrevia a desumanização de Clarice era aterrorizante. Sua mãe, a mulher que ele vira salvar vidas, alimentar pobres, consolar viúvas, estava confessando que vira um ser humano vulnerável apenas como um invólucro. Aquilo não era amor, era predação. A narrativa da mãe perfeita começava a rachar, revelando uma sombra narcisista que Lucas jamais suspeitara. Eu cuidei dela, Lucas. Eu juro que cuidei. A carta tentava se justificar, a caligrafia ficando mais apressada. Eu a levei para uma ala reservada. Eu limpei as feridas dela. Eu dei comida na boca dela. Mas Clarice, ela estava quebrada por dentro. Ela falava de coisas terríveis, de homens que a perseguiam, de um lugar de onde ela tinha fugido. Ela dizia que eles viriam buscar o bebê. Que o bebê era amaldiçoado ou valioso demais. Eu nunca soube se era delírio da febre ou verdade, mas eu usei isso. Eu usei o medo dela contra ela mesma. Eu disse a ela que a única forma de você sobreviver era se você desaparecesse. Eu disse a ela que, se ela ficasse com você, eles te encontrariam. Eu plantei o terror no coração daquela menina dia após dia, enquanto sua barriga crescia. Lucas largou a folha sobre a mesa e levou as mãos à cabeça. A manipulação psicológica. Helena não apenas o adotara, ela aterrorizara a mãe biológica para que ela desistisse dele. Uma memória antiga, de quando ele tinha uns 12 anos, subiu à superfície de sua mente como uma bolha de ar num pântano. Ele se lembrou de ter perguntado a Helena por que eles nunca viajavam para cidades grandes, por que ela sempre insistia em viver naquela cidade média, naquele bairro específico. Helena havia respondido,
com uma seriedade estranha. O mundo é perigoso para quem chama a atenção, Lucas. Nós somos invisíveis e isso é nossa maior proteção. Na época, ele achou que fosse excesso de zelo. Agora, ele percebia que era o medo de uma sequestradora. Eles não eram invisíveis por segurança dele. Eram invisíveis para que Helena não fosse descoberta. Ele pegou a segunda página. A narrativa ficava mais fragmentada, indicando que Helena estava chorando enquanto escrevia aquela parte. Quando você nasceu, o parto foi difícil. Clarice desmaiou. Eu estava lá. Só eu. O médico de plantão estava ocupado em uma emergência na ala leste. Eu fiz o parto. Eu cortei o cordão. E quando eu te segurei, sujo de sangue e chorando, eu soube que não poderia devolvê-lo para os braços daquela mulher instável que mal conseguia cuidar de si mesma. Eu não registrei seu nascimento no sistema do hospital imediatamente. Eu deixei o tempo passar. Criei um vácuo burocrático e quando Clarice acordou, a frase parava ali, no final da página, suspensa no ar. Lucas virou a folha com urgência, o coração disparado. O que ela tinha dito a Clarice? Que o bebê morrera? Que tinha sido levado? Quando ela acordou, continuava o texto no verso, eu não disse que você morreu. Isso seria cruel demais. E eu não sou um monstro, Lucas, por mais que você esteja pensando isso agora. Eu disse a ela a verdade que eu mesma inventei. Eu disse que eles estavam na recepção, que homens de terno tinham vindo buscar a criança. O pavor nos olhos dela foi absoluto. Ela implorou para eu te salvar. Ela me pediu de joelhos, sangrando no chão frio do quarto, para eu te levar para longe. E eu aceitei o sacrifício dela. Eu disse, eu vou levá-lo, Clarice. Eu vou sumir com ele. Mas você nunca mais pode procurá-lo, ou eles vão achá-lo através de você. Ela concordou. Ela te beijou na testa uma única vez e fugiu pela saída de incêndio naquela mesma noite, deixando você nos meus braços. Eu não a expulsei. Eu apenas abri a porta do inferno e deixei que ela corresse para dentro dele por medo, achando que estava te salvando. Lucas sentiu uma lágrima quente escorrer pelo rosto, mas não era de tristeza. Era de horror. Sua mãe biológica não o abandonara por falta de amor. Ela fugira achando que estava salvando a vida dele de uma ameaça que, muito provavelmente, fora inventada por Helena. Ou será que não? A menção aos homens que a perseguiam e ao fato de o bebê ser valioso piscava na mente de Lucas. Seria apenas delírio de uma mulher perturbada, convenientemente usado por Helena? Ou havia uma verdade naquela paranoia? Dr. Arnaldo observava Lucas com uma expressão ilegível. Ela nunca mais a viu? Lucas perguntou ao advogado, a voz rouca. Continue lendo, Lucas, disse o advogado, apontando para o último parágrafo daquela carta específica. Lucas baixou os olhos. A caligrafia de Helena mudara novamente, tornando-se trêmula, como se a mão que escrevia estivesse perdendo as forças. Eu achei que nunca mais a veria. Achei que ela desapareceria no mundo, como tantos indigentes fazem. Mas eu estava errada. 5 anos depois, quando você já estava na pré-escola, eu recebi um envelope sem remetente. Dentro não havia carta. Havia apenas uma foto sua, Lucas. Uma foto que eu nunca tirei. Uma foto sua brincando no parquinho da escola, tirada de longe através da grade. Alguém estava nos observando. Alguém sabia. E eu soube naquele dia que Clarice não tinha esquecido. E pior, que talvez a história dos homens de terno não fosse tão inventada quanto eu gostaria de acreditar. A revelação caiu sobre a sala como uma bigorna. A sensação de que algo enorme estava escondido transformou-se em uma ameaça concreta. Lucas não estava lidando apenas com um segredo de adoção do passado. Ele estava lidando com uma vigilância que poderia ter durado a vida inteira. A mãe que o protegera obsessivamente talvez não estivesse protegendo-o apenas do mundo, mas de alguém específico. Alguém que tirara aquela foto. Seria Clarice? Ou seriam os tais eles? A carta terminava aquela sessão sem respostas, apenas com a semente do medo plantada no solo fértil da dúvida. Lucas olhou para a janela do escritório. O mundo lá fora parecia o mesmo,
mas a sensação de segurança tinha evaporado. Ele se sentiu observado. Pela primeira vez em 30 anos, ele se sentiu uma presa. Lucas largou a foto sobre a mesa de mogno, mas a imagem daquela criança de 5 anos, ele mesmo, brincando inocentemente sob a mira de uma lente desconhecida, ficou gravada em sua retina. A sensação física era de violação. Durante toda a sua vida, ele acreditara ser o protagonista de uma história segura, escrita e dirigida por Helena, com cuidado maternal. Agora descobria que fora apenas um ator coadjuvante em um drama de suspense que ele sequer sabia que estava sendo encenado. A náusea voltou, mais forte dessa vez, misturada com uma raiva quente e corrosiva que começava a dissolver a imagem santificada que ele tinha de sua mãe. Como ela pôde? A pergunta martelava em seu crânio, não como uma dúvida intelectual, mas como um grito de dor. Como a mulher que lhe ensinara a não mentir, que lhe cobrava integridade absoluta, pôde construir a fundação de suas vidas sobre um sequestro emocional tão perverso? Ele se levantou da cadeira, incapaz de ficar sentado. O escritório do Dr. Arnaldo parecia subitamente minúsculo, uma caixa de vidro onde o ar estava acabando. Lucas caminhou até a janela e olhou para a cidade lá embaixo. Carros, pessoas, vida acontecendo em seu ritmo normal. Tudo parecia obscenamente banal diante do abismo que se abrira dentro dele. Ele tentou buscar uma memória de Helena para se acalmar, algo que provasse que o amor dela era puro, mas cada lembrança agora estava contaminada. Ele se lembrou das vezes em que ela o proibia de brincar na rua depois do escurecer. Não por cuidado excessivo, ele percebia agora, mas por medo de ser descoberta. Lembrou-se de como ela sempre evitava lugares muito cheios, como shoppings ou grandes eventos, alegando que gostava de sossego. Não era sossego. Era tática de evasão. Era a estratégia de uma fugitiva que carregava o produto do roubo nos braços. A dor mais aguda, no entanto, não vinha da mentira em si, mas da dualidade insuportável que ela criava. Lucas ainda amava Helena. O luto pela morte dela, que até uma hora atrás era puro e devastador, agora se misturava com uma sensação de traição que o fazia querer gritar com uma mulher morta. Ele sentia falta do cheiro dela, do abraço dela, e ao mesmo tempo sentia repulsa pelo que ela fizera. Como é possível amar e odiar a mesma pessoa com a mesma intensidade no mesmo segundo? Essa guerra civil interna o deixava tonto. Ele pensou em Clarice, a mulher da foto, a mulher quebrada. Lucas tentou imaginar a dor daquela mãe biológica. Fugir na noite, sangrando, com o peito cheio de leite e os braços vazios, acreditando que estava salvando o filho de homens de terno. Que tipo de desespero leva alguém a fazer isso? E que tipo de frieza é necessária para explorar esse desespero? Helena não apenas roubou um filho, ela condenou outra mulher a uma vida de pesadelos e solidão, usando a própria sanidade frágil de Clarice como arma. Lucas apoiou a testa no vidro frio da janela. Seu reflexo o encarava de volta, mas ele não reconhecia aqueles olhos. Eram os olhos de Clarice, ele sabia agora. O nariz, a boca. Cada vez que Helena olhava para ele, ela via a mulher que enganou? Será que o amor de Helena era, em parte, culpa? Será que cada beijo de boa noite era um pedido de desculpas silencioso? A complexidade dessas emoções era um peso físico, esmagando seus pulmões. Ele se sentia um impostor em sua própria pele. Seu nome, sua história, suas memórias. Tudo parecia feito de fumaça. Ele não era Lucas Sampaio. Ele era o filho de uma indigente aterrorizada e de um pai desconhecido, criado por uma enfermeira que decidiu brincar de Deus. A identidade é uma construção frágil, e a de Lucas acabara de ser demolida a marretadas. Ele se virou para o advogado que permanecia em silêncio, respeitando o tempo daquele colapso. Você sabia disso tudo, Arnaldo? Você olhava para mim em cada aniversário, sabendo que eu era... roubado? O advogado suspirou, tirando os óculos e esfregando os olhos cansados. Eu sou um advogado, Lucas. Eu lido com fatos, documentos e leis, mas eu também sou humano. Helena me procurou anos depois do fato consumado, quando aquela foto chegou.
Ela estava apavorada. Ela precisava de alguém para guardar o segredo caso algo acontecesse com ela. Eu não a julguei, porque eu vi o jeito que ela olhava para você. O crime dela foi terrível, sim. Mas o amor dela... O amor dela era a coisa mais feroz que eu já vi. Isso não justifica, eu sei, mas explica por que eu guardei esse envelope. Eu não queria destruir a vida de um menino feliz por causa dos pecados de uma mãe desesperada. Mas agora o menino cresceu, Lucas respondeu, a voz embargada. E a vida dele foi destruída de qualquer jeito. A frase pairou no ar, pesada e verdadeira. Não havia como voltar atrás. A inocência estava morta. Lucas sentiu uma onda de solidão avassaladora. Ele não tinha mais mãe, não tinha pai. E a única conexão biológica que possuía no mundo era uma mulher que fugira 30 anos atrás, achando que ele estava morto ou sequestrado. Ele estava à deriva, sem âncora, no meio de um oceano escuro. A raiva começou a ceder lugar a um medo profundo. Se aquela foto existia, se alguém os observava, o perigo era real. A paranoia de Clarice tinha fundamento. E se Helena, ao tentar protegê-lo de uma ameaça imaginária, tivesse na verdade atraído a atenção de algo muito pior? A dúvida corroía sua racionalidade. Ele precisava saber. Não por curiosidade, mas por sobrevivência. Antes de continuar, comenta aí se você já viveu algo que mexeu com sua vida desse jeito. Uma descoberta que fez o chão sumir dos seus pés. Eu leio cada comentário e quero saber como você lidou com a tempestade. Lucas voltou para a mesa e sentou-se novamente. Ele olhou para o maço de cartas restantes. Havia mais. Tinha que haver mais. Helena não deixaria apenas a confissão do crime. Ela deixaria o motivo. O verdadeiro motivo. Porque querer ser mãe não explicava a complexidade daquela trama. Não explicava a foto tirada de longe. Não explicava o medo nos olhos dela na foto do parque. Havia uma camada mais profunda, algo que Helena guardou não para se proteger, mas talvez para proteger a própria memória de Clarice, ou a de Lucas. Ele pegou a próxima carta. O papel parecia mais pesado, carregado com a densidade do que estava escrito. Suas mãos ainda tremiam, mas agora havia uma determinação febril em seus movimentos. Ele não era mais a vítima passiva. Ele era o investigador de sua própria existência. Ele ia descer até o fundo daquele poço, não importava o quão escura a água fosse. Se sua vida era uma mentira, ele encontraria a verdade, nem que tivesse que desmontar cada tijolo da memória de sua mãe para encontrá-la. O que vem agora, Arnaldo? Lucas perguntou, segurando a carta fechada. Agora vem a parte que Helena teve mais medo de escrever, respondeu o advogado com um tom de aviso. A parte onde ela deixa de ser a vilã da história e se torna outra coisa. Prepare-se, Lucas. O que você leu até agora foi o quê? Agora você vai começar a entender o porquê. E o porquê é muito mais doloroso do que o crime. Lucas respirou fundo, engolindo o choro e a raiva. Ele quebrou o selo da segunda carta. O silêncio da sala parecia vibrar. Ele estava prestes a entrar na mente de sua mãe, na arquitetura de suas escolhas, e ele tinha a sensação aterrorizante de que, ao terminar aquela leitura, ele talvez, apenas talvez, fosse capaz de perdoá-la. E isso o assustava mais do que o ódio. A segunda carta não tinha a caligrafia apressada e manchada da confissão inicial. Era uma escrita mais ponderada, datada de 10 anos após o nascimento de Lucas, o que significava que Helena convivera com aquele segredo por uma década inteira, antes de decidir registrar aquela parte da história. O papel parecia conter não apenas tinta, mas o peso da exaustão de uma mulher que passou 3.650 dias olhando por cima do ombro. Lucas respirou fundo, tentando acalmar o tumulto interno, e começou a ler. A voz de Helena, agora, soava diferente em sua cabeça. Não era mais a voz da criminosa, mas a voz de uma sentinela cansada. Lucas, se você leu a primeira carta, você me odeia. Eu entendo, eu me odiei por muito tempo, começava o texto. Mas o ódio é um luxo que eu nunca pude ter, porque o ódio distrai, e eu precisava estar atenta. Eu disse a você que manipulei o medo de Clarice para que ela fosse embora. Isso é verdade.
Mas o que eu não te contei na primeira carta, porque a culpa me sufocava, é que o medo dela não era infundado. E foi isso que selou o meu destino junto com o seu. Lucas franziu a testa, aproximando o papel dos olhos. A narrativa de Helena estava prestes a dar uma guinada que ele não esperava. Na noite em que Clarice fugiu pela saída de incêndio, eu fiquei no quarto com você nos braços, esperando que ela voltasse, esperando que o instinto materno fosse mais forte que o pânico. Mas ela não voltou. E então, cerca de 1 hora depois, quando a madrugada estava mais silenciosa, eu fui até a janela do quarto do hospital. Eu queria ver se ela estava na rua, se estava bem, mas não vi Clarice. Eu vi um carro preto, um sedã grande e caro, parado do outro lado da rua com o motor ligado e os faróis apagados. 2 homens estavam encostados na lataria, fumando. Eles não pareciam parentes preocupados. Eles pareciam caçadores esperando a presa sair da toca. Eles olhavam fixamente para a entrada da maternidade. Um calafrio percorreu a espinha de Lucas. A história dos homens de terno não era uma invenção total de Helena. Eu gelei, meu filho. Naquele momento a ficha caiu. O delírio de perseguição de Clarice, as falas desconexas sobre ser caçada. Havia verdade naquilo. Eu não sei quem eram, nem o que queriam, mas a presença deles emanava violência. Se Clarice tivesse saído pela porta da frente com você, eles a teriam pego. E você? Eu não sei o que teria sido de você. Eu me afastei da janela, apaguei as luzes e me sentei no chão com você no colo, no escuro, ouvindo as batidas do meu próprio coração. Foi ali, naquele chão frio, que eu decidi que não era mais apenas sobre eu querer ser mãe. Era sobre manter você vivo. Eu não te roubei apenas dela, Lucas. Eu te roubei do destino que estava esperando naquele carro preto. Lucas baixou a carta por 1 segundo. As peças do quebra-cabeça de sua infância começaram a se encaixar com um clique audível e doloroso em sua mente. Ele sempre achara sua mãe uma mulher excêntrica, excessivamente caseira, avessa a riscos. Agora, ele via a verdade. A excentricidade era estratégia. Ele se lembrou do dia em que completou 7 anos. Eles moravam em uma casa confortável no bairro Jardim das Flores. Ele tinha amigos na rua, uma vida estabelecida. De repente, numa terça-feira qualquer, Helena chegou do trabalho pálida, trêmula. Ela disse que eles precisavam se mudar. Agora, Lucas, pegue apenas o que cabe na mochila. Ele chorou, gritou, não queria deixar seus brinquedos, mas ela foi irredutível. Eles saíram naquela noite, deixando móveis, roupas, deixando uma vida inteira para trás. Foram para um apartamento pequeno no outro lado da cidade. Helena disse que era por causa de um vazamento de gás perigoso no bairro. Mentira. Lucas percebeu agora, com um aperto no peito, que ela devia ter visto algo. Um carro? Um rosto conhecido? Alguém fazendo perguntas? Ele voltou à carta, buscando a confirmação. Você se lembra da nossa mudança repentina quando você tinha 7 anos? Helena escreveu como se estivesse lendo os pensamentos dele através do tempo. Não foi gás, meu amor. Naquela tarde, uma vizinha comentou comigo que um homem tinha passado na rua mostrando uma foto antiga de uma mulher grávida, perguntando se alguém a tinha visto anos atrás. Ele não perguntou sobre a criança. Perguntou sobre ela. Mas eu sabia que se chegassem a ela, chegariam a você. Nós fugimos como criminosos porque, de certa forma, eu era uma. Eu passei a vida inteira esperando a batida na porta que levaria você embora. Cada vez que o telefone tocava tarde da noite, cada vez que um carro diminuía a velocidade perto de nós, eu morria um pouco por dentro. Lucas sentiu uma onda de compaixão misturada com a dor. A mãe que ele julgava controladora e possessiva era, na verdade, uma mulher aterrorizada vivendo em estado de sítio permanente. Ela sacrificou tudo. Helena era uma mulher bonita, inteligente. Ela poderia ter se casado, ter viajado, ter tido uma carreira ainda mais brilhante, mas ela escolheu a sombra. Ela escolheu a solidão. Ela nunca teve namorados sérios. Lucas sempre achou que fosse por devoção à memória do pai falecido. Agora ele sabia. Ela não podia deixar ninguém entrar.
Ninguém podia saber o segredo. Um marido faria perguntas sobre a certidão de nascimento, sobre a falta de fotos da gravidez, sobre o passado. Para ser mãe de Lucas, Helena renunciou a ser mulher, a ser livre, a ser qualquer outra coisa. Eu construí uma fortaleza ao seu redor, Lucas. A carta continuava, a letra ficando mais firme, carregada de uma convicção feroz. Talvez eu tenha apertado demais, talvez eu tenha te sufocado, mas olhe para você. Você está vivo. Você cresceu seguro, alimentado, amado. Eu absorvi todo o medo para que você pudesse ter a coragem. Eu absorvi toda a mentira para que você pudesse viver uma verdade, mesmo que fabricada. O meu pecado foi o meu sacrifício. Eu troquei a minha paz pela sua vida. E se eu tivesse que voltar àquela noite de tempestade em 1992, vendo aquele carro preto lá embaixo, Deus me perdoe, mas eu faria tudo de novo. Eu trancaria a porta, eu mentiria para Clarice, e eu te tomaria para mim. A complexidade moral daquela confissão deixou Lucas atordoado. Não havia vilões de desenho animado ali. Havia apenas uma mulher que tomou uma decisão impossível em um momento de crise e passou 30 anos pagando o preço, centavo por centavo, com sua própria sanidade. Ela não era um monstro, ela era um escudo humano. Um escudo cheio de falhas, feito de mentiras, mas que, inegavelmente, aparou os golpes que deveriam ter atingido Lucas. Mas eu não fiz tudo sozinha, a carta dizia no final da página, introduzindo uma nova variável que fez Lucas prender a respiração. O sistema é rígido, Lucas. Eu não teria conseguido falsificar tudo, criar o vácuo burocrático e desaparecer com você sem ajuda. Houve alguém que viu o que eu vi. Alguém que viu o carro preto e entendeu que a lei não seria suficiente para te proteger naquela noite. Se você está lendo isso, é porque eu morri. E se eu morri, você precisa saber quem mais guarda a chave desse segredo. Porque se o passado vier cobrar a conta, é ela quem pode te dizer exatamente quem eram os homens no carro. Lucas virou a página, ansioso, os dedos quase rasgando o papel. Um nome estava escrito no topo da folha seguinte, um nome que ele conhecia, mas que nunca associara a nada além de gentileza distante. Um nome que trazia a revelação para o mundo real, tirando-a do papel e colocando-a nas ruas da cidade onde ele vivia. Procure a Marta, dizia a carta. Marta, a enfermeira que trabalhava no arquivo naquela noite. Ela não apenas sabe, ela tem a única coisa que Clarice deixou para trás e que eu não tive coragem de destruir, nem de guardar comigo. Lucas levantou os olhos para o Dr. Arnaldo. Marta, a dona Marta que cuidava da cantina do hospital anos depois, aquela senhora que sempre me dava doces quando eu ia visitar minha mãe? O advogado assentiu solene. Ela se aposentou há 2 anos, mora na Vila das Acácias. E ela está esperando por você, Lucas. Helena deixou instruções para que eu a avisasse assim que você lesse a carta. A revelação externa estava armada. Havia uma testemunha viva. Alguém que não era sua mãe, que não tinha o viés emocional de Helena, e que poderia confirmar se o perigo era real ou se era apenas a justificativa de uma sequestradora. Lucas sentiu a adrenalina inundar seu corpo. Ele precisava olhar nos olhos de Marta. Ele precisava saber o que Clarice tinha deixado para trás. A carta de Helena explicava o sentimento, mas a verdade crua, os fatos frios daquela noite, estavam nas mãos de outra pessoa. E essa pessoa guardava a peça final, que poderia absolver ou condenar Helena para sempre. A viagem até a Vila das Acácias foi feita sob uma chuva fina e persistente, daquelas que não lavam a calçada, apenas sujam os para-brisas e tornam o mundo lá fora cinzento e distorcido. Lucas dirigia mecanicamente, as mãos apertando o volante com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. O envelope com as cartas de Helena estava no banco do passageiro, pulsando como um coração exposto, mas agora ele tinha um destino físico, uma testemunha viva para confrontar. A cidade parecia diferente para Lucas. As ruas familiares, as padarias onde ele comprava pão, os parques onde correra quando criança, tudo agora parecia um cenário de papelão montado para esconder uma realidade muito mais sinistra. Cada carro preto que aparecia no retrovisor,
fazia o estômago de Lucas contrair num espasmo de pânico irracional. A semente do medo que Helena plantara com suas palavras já estava germinando. Ele já não se sentia mais um cidadão anônimo, mas um alvo em potencial. A casa de Marta era uma construção simples de alvenaria, com um jardim pequeno na frente onde roseiras lutavam para sobreviver à falta de sol. Lucas estacionou, respirou fundo para conter o tremor nas mãos e tocou a campainha. O som ecoou lá dentro, seguido pelo arrastar de chinelos. Quando a porta se abriu, o cheiro de café passado e de casa antiga invadiu as narinas de Lucas, um contraste brutal com a tempestade que ele carregava no peito. Marta estava mais velha do que ele se lembrava. Os cabelos, antes grisalhos, agora eram de um branco total, e a postura estava curvada pelo peso dos anos. Mas os olhos eram os mesmos, vivos, inteligentes e, naquele momento, cheios de uma tristeza resignada. Ela não perguntou quem era. Ela não demonstrou surpresa. Ela apenas abriu a porta mais largamente e disse, com uma voz que parecia esperar por aquele momento há décadas: "Entre, menino. O café acabou de ficar pronto." Sentado na pequena cozinha de azulejos amarelos, Lucas observava Marta servir as xícaras com uma calma que o enervava. Como ela podia estar tão tranquila? Ela era cúmplice de um sequestro. Ela ajudara a falsificar a vida dele. Mas ao olhar para o rosto dela, Lucas não viu maldade. Viu o mesmo fardo que vira nos olhos do Dr. Arnaldo. O fardo de quem carrega segredos que não são seus por lealdade a alguém que amava. "Minha mãe disse que você viu", Lucas disse, sem tocar no café. "Ela disse que você viu o carro preto." Marta suspirou e sentou-se à frente dele, cruzando as mãos calejadas sobre a toalha de mesa. "Helena te contou a versão dela, a versão da mãe leoa. Mas ela não viu tudo, Lucas. Ela estava ocupada demais cuidando de você e tentando acalmar a Clarice. Eu estava no arquivo, que ficava no térreo, de frente para a rua lateral. Eu vi quando o carro chegou." A senhora fez uma pausa, o olhar perdendo o foco, viajando 30 anos no passado. "Não eram apenas 2 homens, Lucas, eram 3. E eles não estavam apenas esperando. Um deles entrou no hospital. Ele foi até a recepção. Eu estava passando pelo corredor com prontuários e ouvi a conversa. Ele não perguntou se uma mulher grávida tinha dado entrada. Ele perguntou se o pacote já tinha sido entregue. Ele usou essa palavra, pacote, como se você e sua mãe fossem uma encomenda extraviada." Lucas sentiu um frio na espinha. "Pacote? O que isso significa?" "Significa que eles não eram família", Marta respondeu firme. "Família procura por filha, por esposa. Quem procura por pacote é gente que resolve problemas." O recepcionista, o seu Jorge, que Deus o tenha, era um homem lento, confuso. Ele disse que não tinha registro de ninguém com o nome que eles deram. Porque Clarice não deu o nome verdadeiro na entrada, Lucas. Ela deu um nome falso. Helena descobriu o nome verdadeiro dela depois, mexendo nas poucas coisas que ela trazia nos bolsos. Se Clarice tivesse dado o nome real, eles teriam subido e... Bem, você não estaria aqui tomando café comigo. Helena disse que você tem algo para mim. Lucas cortou, precisando materializar aquela história. Ele não aguentava mais apenas relatos orais. Ele precisava de prova. Marta assentiu. Ela se levantou com dificuldade e caminhou até um armário de louças antigo no canto da sala. De dentro de uma sopeira de cerâmica, que parecia nunca ser usada, ela retirou um pequeno objeto embrulhado em plástico grosso e fita adesiva amarelada. Ela voltou à mesa e colocou o objeto diante de Lucas. "Clarice fugiu com a roupa do corpo", disse Marta, "mas ela deixou isso debaixo do travesseiro do hospital. Helena encontrou, mas teve medo de guardar. Ela achava que esse objeto poderia ter algum rastreador, alguma coisa que trouxesse eles até você. Era paranoia, claro, não existia tecnologia assim naquela época para gente comum, mas o medo faz a gente ver monstros em tudo. Então ela me deu. Disse, guarde isso, Marta. Se um dia ele precisar saber de onde veio o perigo, a resposta está aqui dentro. E eu guardei, nunca abri. A lealdade que eu tinha por sua mãe era sagrada, Lucas.
Ela salvou meu emprego 2 vezes. Eu devia isso a ela. Lucas pegou o pacote. O plástico estava ressecado. Ele usou uma faca de mesa para cortar a fita. Dentro havia uma pequena agenda de bolso, daquelas de capa de couro sintético barato, comuns no início dos anos 90. A capa estava deformada pela umidade e pelo tempo, mas ainda estava inteira. Lucas abriu a primeira página. Não era um diário comum. Não havia querido diário. Havia listas, datas, nomes, valores, e intercalados com esses dados frios havia desenhos. Desenhos perturbadores feitos à caneta esferográfica preta. O que é isso? Lucas sussurrou, folheando as páginas frágeis. Eu não sei, admitiu Marta. Mas Clarice não era uma indigente qualquer, Lucas. Uma indigente não tem uma caligrafia tão culta. Olha as letras. Lucas olhou. A caligrafia de Clarice era elegante, educada, quase aristocrática, contrastando violentamente com a descrição de sua mãe sobre a mulher suja e desesperada. Nas últimas páginas da agenda, a escrita mudava. Ficava trêmula, apressada. Havia uma entrada datada de 2 dias antes do nascimento de Lucas. Ele leu em voz alta, a voz falhando. Eles descobriram quem é o pai. Se eles souberem que é um menino, o acordo está quebrado. Eu preciso sumir. O sangue dele é a minha sentença de morte, mas é a única herança que ele vai ter. Não posso deixar que o transformem no que o pai é. Lucas fechou a agenda, o baque surdo do couro contra a mesa soando como um tiro. O pai, ele murmurou. Minha mãe, Helena, nunca falou do pai biológico. A carta dizia que Clarice falava de homens que a perseguiam, mas nunca mencionou quem era o pai. Marta olhou para ele com uma compaixão profunda. Helena não sabia quem era o pai, Lucas. Clarice nunca disse o nome, mas ela deixou essa agenda. E se você olhar com atenção, no meio dessas anotações financeiras, tem um brasão desenhado repetidas vezes, um símbolo. Helena achava que eram rabiscos de loucura, mas eu sempre achei que parecia institucional. Lucas abriu a agenda novamente e procurou os desenhos. Lá estava. Um símbolo geométrico, entrelaçado que parecia um logotipo corporativo ou um brasão de família estilizado. Não era algo que uma moradora de rua desenharia por acaso. Era algo que ela tinha visto, algo que a marcara. A revelação externa, Lucas, disse Marta servindo mais café, é que você não foi apenas protegido de um carro preto, você foi escondido de uma dinastia. Clarice não estava fugindo de bandidos comuns. Ela estava fugindo de gente que tem brasão. E gente que tem brasão não costuma deixar pontas soltas. Helena te deu uma vida simples, uma vida de classe média, anônima. Ela te deu o maior presente que alguém podia te dar, a irrelevância. Porque, pelo visto, ser alguém no mundo de onde você veio é perigoso demais. A chuva lá fora aumentou, batendo com violência contra a janela da cozinha. Lucas segurava a agenda como se fosse uma granada sem pino. A história tinha mudado de escala. Não era mais um drama familiar sobre uma enfermeira solitária e uma mãe biológica pobre. Era algo estrutural, sistêmico. O sangue dele é a minha sentença de morte, Clarice escrevera. Lucas não era apenas um filho indesejado. Ele era um problema. Ou uma solução que alguém não queria que existisse. Marta, Lucas perguntou encarando a velha senhora. Você sabe se alguém mais veio perguntar? Depois daquela noite? Ninguém veio perguntar por um bebê, respondeu Marta, a voz baixando para um sussurro. Mas 5 anos depois, quando Helena recebeu aquela foto sua pelo correio, ela veio aqui. Ela estava branca como papel. Ela me disse que a foto não veio pelo correio normal. Ela foi deixada na caixa de correio dela, sem selo. Alguém esteve na porta da casa de vocês. Alguém caminhou até o portão, enfiou o envelope e foi embora. Helena sabia que eles sabiam. E se eles não fizeram nada naquela época, Lucas, é porque eles estavam esperando algo. Talvez esperando você crescer. Talvez esperando Helena morrer. Agora ela se foi. E você está exposto. Lucas olhou para a porta da cozinha, esperando ver o carro preto estacionado na chuva.
A sensação de segurança tinha desaparecido completamente. A camada externa da verdade não trouxera alívio, apenas uma ampliação vertiginosa do terror. Ele não estava lidando com o passado. Ele estava lidando com um presente que estivera em hibernação, aguardando o momento certo para despertar. E com a morte de Helena, o relógio tinha voltado a correr. Lucas correu para o carro, protegendo a agenda sob a jaqueta de couro, enquanto a chuva transformava a Vila das Acácias em uma pintura impressionista borrada e cinzenta. Ele se trancou no veículo, o som abafado da tempestade criando uma bolha de isolamento acústico. O cheiro de mofo da agenda velha misturava-se agora com a umidade de suas roupas e o suor frio de sua ansiedade. Ele não ligou o motor. Apenas acendeu a luz de leitura do teto, criando um cone de iluminação amarela sobre o pequeno caderno que Marta guardara por 30 anos. Suas mãos tremiam, não mais de medo, mas daquela vibração elétrica que antecede a descoberta de uma verdade absoluta. Ele abriu a agenda na página dos desenhos. O brasão. Aquele símbolo geométrico entrelaçado que Clarice desenhara obsessivamente enquanto esperava o nascimento dele. Ele olhou para o desenho por longos minutos, sentindo uma familiaridade inquietante coçar no fundo de seu cérebro. Não era um símbolo medieval, nem um brasão de família comum. Tinha linhas modernas, agressivas. Parecia um logotipo corporativo, mas com uma heráldica antiga embutida. Lucas fechou os olhos, vasculhando sua memória visual de arquiteto. Acostumado a reconhecer padrões e formas. Onde ele tinha visto aquilo? Em jornais? Na televisão? E então, como um relâmpago iluminando um quarto escuro, a imagem se formou. Não era idêntico, mas era a base, a estrutura primitiva de um símbolo que dominava o horizonte da capital financeira do país. O Grupo Valente. Lucas sentiu o ar sair de seus pulmões num sopro doloroso. O Grupo Valente não era apenas uma empresa, era uma instituição, um conglomerado que controlava desde a construção civil até a mídia, liderado por uma família que operava nas sombras do poder nacional há meio século. A família Valente era sinônimo de influência inquestionável, mas também de tragédias e escândalos abafados. Ele pegou o celular com os dedos escorregadios e digitou o nome na busca. A primeira imagem que apareceu foi o obituário de Rodolfo Valente, o patriarca falecido há 5 anos. Ao lado dele, nas fotos antigas, estava o filho mais velho, o herdeiro que nunca assumiu o império porque morrera jovem em um acidente de lancha mal explicado no início dos anos 90. O nome do herdeiro morto era Eduardo. Lucas voltou para a agenda. Nas anotações financeiras de Clarice havia iniciais, EV e valores. Valores altos transferidos mensalmente que cessaram abruptamente 3 meses antes do nascimento de Lucas. A data coincidia com a morte de Eduardo Valente. A verdade caiu sobre Lucas com o peso de um edifício desabando. Ele não era filho de um criminoso qualquer. Ele era o filho bastardo e póstumo de Eduardo Valente, o único herdeiro direto de uma das maiores fortunas e poderes políticos do país. Ele pegou a última carta de Helena, a que restara no envelope. Suas mãos agora seguravam o papel com uma reverência aterrorizada. Ele precisava saber se Helena sabia, se ela tinha noção da magnitude do que fizera. Ao ler as primeiras linhas da última carta, Lucas percebeu que subestimara profundamente a inteligência e a percepção de sua mãe. Lucas, dizia a carta final com uma letra serena, quase resignada. Se você chegou até Marta, você viu a agenda. E se você viu a agenda, você provavelmente já descobriu quem é o pai. Eu demorei 10 anos para juntar as peças. Eu só entendi quando vi a notícia da morte do patriarca na televisão e reconheci o símbolo na lapela dele, o mesmo que Clarice desenhava nos guardanapos do hospital. Foi nesse dia que eu entendi o que realmente aconteceu naquela noite. A narrativa de Helena mudava de tom, deixava de ser a fugitiva e tornava-se a juíza moral da história. Os homens no carro preto, Lucas, eles não estavam lá para matar você. Eles não queriam apagar o erro. Eles queriam recuperar o ativo. Você era o único neto homem,
o único herdeiro de sangue que restava após a morte de Eduardo. Clarice não fugiu porque eles iriam te machucar fisicamente. Ela fugiu porque ela conhecia a família. Ela sabia que, se eles colocassem as mãos em você, você seria criado em uma jaula de ouro, moldado para ser implacável, frio e vazio, exatamente como eles eram. Clarice me disse, naquela noite, entre delírios de febre, não deixe eles roubarem a alma dele. Eu achei que era loucura, mas não era. Lucas sentiu as lágrimas quentes escorrerem, pingando sobre o papel. A revelação real não era sobre dinheiro, era sobre alma. Eu te roubei de um destino de príncipe, Lucas. A carta continuava, cada palavra cortando como uma lâmina cirúrgica. Eu te neguei bilhões. Eu te neguei iates, palácios, poder político. Eu te condenei a uma vida de classe média, a andar de autocarro, a estudar em escola pública, a contar moedas para comprar o teu primeiro carro. Eu fiz isso conscientemente, porque a alternativa não era a morte. A alternativa era você se tornar um valente. Eu vi o que essa família faz com o país e com as pessoas. Eu não podia deixar o meu filho, o menino que eu vi nascer, ser engolido por aquela máquina de moer gente. Lucas olhou para o reflexo de seu próprio rosto no espelho retrovisor. Ele viu os traços de Clarice, sim, mas agora ele procurava os traços dos valentes, a ambição, a frieza, e não os encontrava. Ele via o olhar gentil que Helena lhe dera. Ele via a preocupação ética que ela lhe ensinara. O meu crime não foi sequestro, Lucas. Helena escrevia, encerrando o raciocínio. O meu crime foi roubar a propriedade mais valiosa de uma dinastia. Mas o meu ato de amor foi te dar o direito de ser ninguém. O direito de ser apenas Lucas, de amar quem você quisesse, de escolher a profissão que amasse, de chorar sem vergonha. Eles teriam te dado o mundo, mas teriam tirado a tua humanidade. Eu te dei pouco, meu filho. Só te dei o meu amor e uma vida honesta. Espero que, ao ler isso, você ache que a troca valeu a pena. Lucas soltou a carta. O silêncio dentro do carro era ensurdecedor. A ameaça que pairou sobre sua vida inteira, a vigilância, a foto tirada no parque, não eram assassinos. Eram advogados, detetives particulares, talvez até parentes distantes, vigiando o herdeiro perdido, decidindo se valia a pena reclamá-lo ou se era melhor deixá-lo no esquecimento para não dividir a herança. A segunda revelação era devastadora porque não colocava a vida de Lucas em risco, mas colocava a sua identidade em xeque. Ele poderia ter sido um dos homens mais poderosos do país. Ele poderia ter tudo. Mas então, ele pensou em Helena. Nas noites em que ela fazia sopa para ele quando estava doente. No orgulho dela, quando ele se formou em arquitetura, uma profissão de construção, não de exploração. Ele pensou na paz que sentia quando estava em casa. Se ele tivesse sido levado pelo carro preto naquela noite, quem ele seria hoje? Provavelmente um estranho, um homem rico, cercado de luxo, mas órfão de mãe e de si mesmo. Clarice, a mãe biológica, teve a coragem de rejeitar a fortuna para salvar a alma do filho. E Helena, a mãe adotiva, teve a coragem de viver como uma criminosa para garantir que esse salvamento fosse permanente. A raiva de Lucas dissipou-se, substituída por uma gratidão dolorosa e imensa. Ele não tinha sido roubado, ele tinha sido resgatado. Duas mulheres de mundos opostos conspiraram contra um império para que ele pudesse ser um homem bom. Mas a carta não terminava ali. Havia um pós-escrito, uma última linha que trazia Lucas de volta à realidade perigosa do presente. Mas saiba de uma coisa, Lucas. O segredo morreu comigo, mas a ambição deles não morre nunca. Se você decidir reivindicar o seu nome, o mundo inteiro vai saber quem você é. Mas se você decidir continuar sendo Lucas Sampaio, você precisa queimar esta agenda, agora. Porque enquanto esse papel existir, você é uma ameaça para quem assumiu o lugar que deveria ser seu, e eles sabem onde você mora. Lucas olhou para a agenda de Clarice. O caderno não era apenas um diário. Era uma prova de DNA documental. Uma bomba atômica jurídica que poderia destruir o grupo valente ou, mais provavelmente,
destruir a vida tranquila de Lucas. A escolha final estava nas mãos dele. O passado tinha sido explicado, o porquê tinha sido revelado. Agora restava o "e agora?". A chuva do lado de fora do carro cessou, deixando apenas o gotejar rítmico das árvores sobre o teto de metal, um metrônomo natural marcando os segundos de uma decisão impossível. Lucas segurava o isqueiro no bolso da calça, o metal frio contra a ponta dos dedos, enquanto a outra mão apertava a agenda de couro sintético, como se ela fosse um órgão vital pulsando fora do corpo. Ali, naquele pequeno caderno mofado, estava a chave para um reino. Bastava entrar em um escritório de advocacia diferente, um daqueles com mármore no saguão e segurança armada, apresentar o documento, fazer um teste de DNA e reivindicar o seu lugar no trono. Ele pensou no apartamento financiado em 30 anos onde morava. Pensou nas contas que ele equilibrava todo mês, e então imaginou a vida que lhe foi roubada, as viagens de jato particular, a influência política, a imunidade que o dinheiro compra. Uma voz sussurrada e sedutora, nascida no fundo de seu ego ferido, dizia: "É seu por direito. Eles te devem isso. Pegue. Vingue sua mãe biológica tomando tudo o que é dela." Mas a vingança é um prato que envenena quem o come. Lucas olhou para o banco do passageiro, onde a última carta de Helena repousava aberta. A letra dela, aquela caligrafia que ele viu em bilhetes de lancheira, em cartões de aniversário e em receitas médicas, parecia brilhar na penumbra. "Eu te dei o direito de ser ninguém. O direito de ser apenas Lucas." A frase ecoou na cabine, colidindo violentamente com a ambição nascente. Ser alguém no mundo dos valentes significava ser propriedade pública, ser uma peça de xadrez, ser um alvo. Ser Lucas significava ser livre, significava ter sido amado não pelo que ele representava, ou pelo sangue que carregava, mas simplesmente por existir. Ele ligou o carro, não para ir ao escritório dos valentes, mas para ir ao único lugar onde aquela história poderia terminar. Dirigiu pela cidade úmida e silenciosa até o cemitério municipal, parando o carro perto do portão lateral, que ficava sempre destrancado. Caminhou pela grama molhada, ignorando a lama que sujava seus sapatos, até chegar à lápide simples de granito cinza. Helena Sampaio, mãe enfermeira, amor eterno. Não havia brasões ali, não havia títulos, apenas a verdade de uma vida dedicada a servir. Lucas ajoelhou-se na terra úmida. O cheiro de terra molhada e flores murchas preencheu seus pulmões. Ele colocou a agenda sobre a pedra fria da lápide. "Você venceu, mãe", ele sussurrou, a voz embargada pelo choro que ele segurava desde o escritório do advogado. "Você venceu o império. Você roubou o herdeiro deles e o transformou em um homem que sabe o valor de um abraço, não de uma ação na bolsa." A dor que Lucas sentiu naquele momento foi dilacerante, mas libertadora. Ele chorou por Clarice, a menina assustada que o entregou para salvá-lo da escuridão dourada de sua própria família. Ele chorou por Helena, a mulher que viveu 30 anos olhando para a porta, esperando a polícia ou os assassinos, sacrificando sua paz para que ele tivesse a dele. 2 mulheres, 2 mães, que conspiraram contra o destino para tecer uma rede de proteção feita de mentiras e amor absoluto. Quem era ele para desfazer essa obra-prima de sacrifício por vaidade? Quem era ele para jogar fora 30 anos de dedicação de Helena em troca de um sobrenome frio? Ele tirou o isqueiro do bolso. A chama amarela dançou contra o vento, frágil, mas persistente. Lucas abriu a agenda na página onde o brasão dos valentes estava desenhado. O símbolo da onipotência, o símbolo que esmagava pessoas como Clarice. Com a mão trêmula, mas decidida, ele encostou a chama na ponta da folha. O papel velho, seco pelo tempo, pegou fogo rapidamente. A chama laranja consumiu o desenho. O brasão retorceu-se, enegreceu e virou cinzas, desaparecendo no ar da noite. Lucas observou o fogo se alastrar para as outras páginas, consumindo as datas, os valores, as provas, o DNA documental de sua linhagem real. O calor queimava seus dedos, mas ele não soltou, até que fosse impossível segurar.
Ele largou o caderno em chamas sobre um monte de terra nua ao lado do túmulo e ficou assistindo. Cada página que virava fumaça era R$1 bilhão que evaporava. Cada centímetro de papel queimado era um título de poder que ele rejeitava. Mas, ao mesmo tempo, cada chama era uma afirmação de sua identidade. Ele estava queimando Eduardo Valente, o herdeiro fantasma. E das cinzas, apenas Lucas Sampaio permanecia, o homem que Helena criou. O homem que sabia desenhar casas para famílias viverem, não impérios para famílias se destruírem. Quando a agenda se transformou em um monte irreconhecível de cinzas negras, Lucas sentiu uma leveza sobrenatural, como se a gravidade tivesse diminuído. O medo da vigilância, a paranoia do carro preto, tudo se dissipou com a fumaça. Se não havia prova, não havia herdeiro. Se não havia herdeiro, não havia alvo. Ele tinha acabado de se tornar, voluntária e definitivamente, invisível para o poder. E nunca a invisibilidade pareceu tão gloriosa. Ele olhou para a lápide de Helena novamente. Agora, ele entendia o sorriso triste que ela às vezes tinha quando olhava para ele dormindo. Ela não estava triste pelo que ele não tinha. Ela estava aliviada pelo que ele não era. Obrigado, ele disse para a pedra fria, sentindo o calor do amor dela irradiar através da morte. Obrigado por me salvar de ser um deles. Obrigado por me fazer ser seu. A chuva voltou a cair, fina e gelada, apagando as últimas brasas da agenda. A água misturou as cinzas com a terra do túmulo de Helena, selando o pacto final entre mãe e filho. O segredo agora pertencia à terra. Lucas levantou-se, limpando os joelhos. Ele estava sujo, cansado, emocionalmente exaurido, e mais pobre do que poderia ter sido em qualquer outra versão daquela história. Mas enquanto caminhava de volta para o carro, ele sentiu uma riqueza que nenhum valente jamais conheceu. A certeza absoluta de quem ele era. Ele não era um príncipe perdido. Ele era Lucas Sampaio, filho de Helena. E isso era mais do que suficiente. Era tudo. Ainda no carro, antes de dar a partida, ele pegou o celular. Havia uma notificação de notícia urgente na tela. Escândalo no Grupo Valente. Disputa entre primos pela sucessão paralisa o mercado. Lucas leu a manchete com um sorriso irônico e cansado. Os lobos estavam se devorando, como Helena previra. Ele desligou a tela do celular, mergulhando o carro na escuridão reconfortante. Ele não tinha nada a ver com aquilo. O seu mundo era outro. O seu mundo era real. A segunda-feira seguinte amanheceu com um sol pálido e frio, iluminando a cidade com aquela clareza indiferente que os dias úteis sempre trazem. Para o resto do mundo, era apenas o início de mais uma semana de trabalho, trânsito e compromissos. Para Lucas, no entanto, era o primeiro dia do resto de uma vida que ele escolheu conscientemente habitar. Ele acordou no mesmo horário, fez o mesmo café forte na cafeteira antiga que herdara de Helena e vestiu a camisa social para ir ao escritório de arquitetura. Mas, ao se olhar no espelho do banheiro enquanto ajeitava o colarinho, ele percebeu que a imagem refletida tinha mudado. A ansiedade crônica, aquela sensação de desajuste que o acompanhara como uma sombra durante a juventude, havia desaparecido. O segredo fora revelado, confrontado e incinerado. Não havia mais fantasmas no armário, nem esqueletos debaixo da cama. Havia apenas ele, um homem feito de escolhas, não de acasos genéticos. No caminho para o trabalho, o rádio do carro noticiava os desdobramentos da crise no Grupo Valente. As ações tinham caído 15%. Rumores de investigações federais cercavam a família. Lucas ouviu a notícia com a serenidade de quem ouve a previsão do tempo de um país distante. Aquela tempestade não era dele. Aquele naufrágio de egos e ganância não o atingiria. Ele olhou para as próprias mãos no volante do carro popular. Eram mãos limpas, mãos que não precisavam segurar o peso de um legado corrupto. Pela primeira vez, Lucas entendeu a verdadeira dimensão da herança que Helena lhe deixara. Ela não lhe deixou dinheiro, imóveis ou joias. Ela lhe deixou a liberdade suprema de não ser o que os outros esperam que você seja. Ele estacionou perto do escritório do Dr. Arnaldo.
Havia uma última pendência para resolver. Ao entrar na sala com um cheiro de madeira velha e poeira, encontrou o advogado organizando os papéis finais do inventário. Arnaldo levantou os olhos e a pergunta muda pairou no ar entre os dois. Lucas não precisou dizer nada. O cheiro sutil de fumaça que ainda parecia impregnado em sua jaqueta, ou talvez apenas a paz em seu semblante, dizia tudo. "Está feito?" perguntou o advogado, tirando os óculos. "Está feito", respondeu Lucas, sentando-se na mesma poltrona onde dias atrás seu mundo havia desmoronado. "Acabou, Arnaldo. Não existe mais agenda. Não existe mais prova. O segredo voltou a ser apenas uma história." O velho advogado recostou-se na cadeira e fechou os olhos por um momento, soltando um suspiro longo que parecia ter sido segurado por 30 anos. Um sorriso de alívio, quase imperceptível, curvou seus lábios. Sua mãe, Helena. Ela sempre teve medo de que, no final, o sangue falasse mais alto. Ela tinha medo de que a atração pelo poder fosse uma característica genética, impossível de apagar com a educação. Ela morreu com essa dúvida, Lucas. Mas hoje você provou que ela estava certa em apostar em você. O amor venceu a biologia. Lucas assentiu, sentindo a garganta apertar. Ela não me protegeu apenas deles, Arnaldo. Ela me protegeu de mim mesmo. Se eu tivesse crescido naquela casa, com aquele sobrenome, eu seria um deles. Eu não teria a chance de ser quem sou. A bondade não é hereditária, ela é aprendida. E eu tive a melhor professora do mundo. Ao sair do escritório, Lucas caminhou pelas ruas do centro. Ele observou as pessoas apressadas, os rostos preocupados, a luta diária pela sobrevivência. Antes ele talvez sentisse uma pontada de inveja de quem tinha a vida ganha, de quem nascia em berço de ouro. Agora, ele via a riqueza invisível que carregava. Ele passou em frente a uma livraria e viu o reflexo de sua silhueta na vitrine. Ele não era um príncipe destronado, ele era um arquiteto, alguém que constrói abrigos, que cria espaços de convivência. A ironia era poética. Sua família biológica destruía para conquistar. Ele construía para proteger. Essa era a sua verdadeira linhagem, a linhagem do cuidado, iniciada por Helena. A tarde caiu suavemente. Lucas voltou para casa, para o apartamento silencioso que agora parecia maior, mais acolhedor. Ele foi até a estante da sala e pegou um álbum de fotos antigo, um daqueles com capa de veludo que Helena guardava com tanto zelo. Ele folheou as páginas. Fotos dele aprendendo a andar, fotos do primeiro dia de aula, fotos de natais simples com árvores de plástico e sorrisos verdadeiros. Em cada imagem Helena estava lá. Às vezes apenas uma mão segurando a dele, às vezes um rosto radiante ao fundo, sempre vigilante, sempre presente. Ele percebeu que a verdade sobre sua origem, que o título da carta prometia, não estava na certidão de nascimento rasurada, nem na agenda queimada. A verdade sobre sua origem estava ali, naquelas fotos. A origem de um homem não é o ventre de onde ele sai, mas os braços que o seguram quando ele cai. O DNA determina a cor dos olhos, a altura, a predisposição a certas doenças, mas não determina a lealdade, a compaixão, a honestidade. Isso é forjado no fogo do dia a dia, nas noites de febre, nos conselhos difíceis, no exemplo silencioso. Helena não fingiu ser sua mãe. Ela foi a mãe mais verdadeira que a história poderia ter produzido, porque ela escolheu ser mãe todos os dias, mesmo sob a ameaça de um império. Lucas fechou o álbum e sentiu uma paz profunda, definitiva. Ele pensou em Clarice, onde quer que ela estivesse, viva ou morta. Esperava que ela soubesse, de alguma forma, que o sacrifício não foi em vão. O menino sobreviveu. E não apenas sobreviveu, ele permaneceu humano. A história de Lucas não terminava com uma grande herança resgatada ou um tribunal vencido. Terminava com a vitória silenciosa da normalidade. Ele continuaria a pagar suas contas, a pegar trânsito, a viver as pequenas alegrias e tristezas de uma vida comum. Mas agora, ele sabia que essa vida comum era, na verdade, um tesouro raro,
comprado ao preço de 2 vidas inteiras de sacrifício. Ele era o guardião desse tesouro. E prometeu a si mesmo que, se um dia tivesse filhos, a primeira coisa que lhes ensinaria não seria como ganhar dinheiro ou como ter sucesso. Ensinaria a eles a história de uma enfermeira que roubou um menino de um castelo para que ele pudesse ser livre. Porque, no fim das contas, a maior rebeldia contra um mundo obcecado por poder é ser simplesmente e corajosamente uma pessoa boa. Se essa história tocou seu coração, comenta sua cidade ou país. Eu quero saber até onde essas histórias estão chegando.